Fala galera, beleza? Eu sou o Uge, você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo de filosofia. Esse vídeo é muito importante porque eu vou falar sobre um debate que já existiu, hoje em dia praticamente não existe mais, que é um debate sobre a origem da filosofia. Será que essa filosofia, a filosofia da razão, ela teve origem grega? Ou será que ela teve origem, né? Teve as suas bases no Oriente? Isso é muito importante para você saber. Eu vou explicar a importância disso no final do vídeo. Antes a gente vai desenrolar o conteúdo. Então fica comigo que a gente vai falar hoje sobre, olha só, a criação grega ou oriental da filosofia, certo? Então vem comigo que para você vai ser muito importante. Pontos importantes aqui. Você precisa ver o vídeo anterior. No vídeo anterior eu falo o que é filosofia. Eu explico o que é filosofia. É um vídeo muito bacana, então você precisa ver. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui em cima, tá certo? Bonitinho para você. E depois você vê lá e depois você volta, certo? Bom, vamos lá então. Você já sabe agora qual é a origem da filosofia. E agora a gente vai explicar o porquê que, de fato, essa filosofia, a filosofia da razão, como a gente conhece, como a gente foi apresentado, ela é grega, tá? A gente vai desenrolar um pouquinho aqui. O texto que eu estou usando, provavelmente o link vai estar na descrição, tá? Para você conseguir acessar esse texto aí. É um texto base muito bacana, que vai desenvolver esse conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem importante aqui, primeiro ponto, ó, lembra, tá? Pega o seu caderninho e faça as suas pontuações. Para quem duvida como é que eu faço o conteúdo, se você acompanhar o vídeo e fazer tópicos do jeito que eu estou falando, você vai desenvolver uma anotação muito bacana, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a origem em Mileto, tá certo? Existe aí uma questão importante, vai começar um debate sobre a origem da filosofia, tá? Muitos historiadores da filosofia vão colocar essa origem da filosofia lá em Mileto, mais ou menos aí no século 6 a.C., que vai começar com Tales, o famoso Tales de Mileto, tá certo? Então, quer dizer, já tem aí uma ideia de onde vem a filosofia como nós a conhecemos. Grécia, Tales de Mileto, certo? Século 6 a.C. Então a gente está falando aí de 600 anos antes de Cristo, tá? E a gente tem, logicamente, os questionamentos sobre isso, né? Os questionamentos sobre a origem. Eu vou colocar uma listinha dos questionamentos e pontos importantes, tá? O primeiro que a gente tem aí é a questão da originalidade, né? Da originalidade. Se é realmente esse formato de filosofia da razão é original dos gregos, tá? Isso a gente vai desenvolver mais, mas esse é um primeiro questionamento importantíssimo. O segundo é que a gente vai ter uma defesa de historiadores orientalistas que estudam o Oriente, né? Eles vão trazer uma série de hipóteses, tá certo? De ideias sobre influências que deram origem ou que sustentaram o desenvolvimento da filosofia grega, certo? Então a gente tem os orientalistas aí, né? Os historiadores orientalistas defendendo essa tese, tá certo? Que vai ser chamada de tese, de tese oriental, tá certo? Então, vai segurando aí que isso é mais um ponto de questionamento, tá certo? O questionamento do quê? Desses historiadores, né, que vão trazer uma série de argumentações mostrando, olha, pode ser que o Oriente tenha muita influência, né, na filosofia grega, e provavelmente muitos dos traços da filosofia grega, eles vieram exportados de outros povos do Oriente e não sejam originais dos gregos, certo? Então a briga parecia ser muito feia. Outro ponto importante é que os sacerdotes egípcios, muitos sacerdotes egípcios, né, na descrição histórica a gente vai ver que muitos deles colocavam dentro da dinâmica da ideia da sabedoria egípcia, tá certo? Um pouco da origem dessa filosofia, tá certo? Dessa dinâmica do pensamento racional, certo? Então, também a gente encontra isso nos sacerdotes egípcios. Outra coisa que vai aparecer também aí nos hebreus alexandrinos, tá certo? A gente tá falando de Alexandre, do período de 350 mais ou menos antes de Cristo, tá certo? Então a gente tá falando desses hebreus aí que eles colocavam que o impulsionador, né, ou uma figura importante que vai dar uma base para o desenvolvimento do pensamento grego, vai vir das escritas de Moisés, tá certo? Isso é importante. E outro ponto aí que vai estar na dinâmica do questionamento, tá certo? Sobre a origem, né, da originalidade da filosofia grega é o seguinte, é o Platão que vai estar na mira, as obras de Platão, né?
Tem até um dito que vai falar assim que o Platão, ele é um Moisés que falava ético, né? Então existem várias comparações e um olhar para a filosofia grega, tentando procurar ali na filosofia grega o quê? Traços de outros povos, de influências claras de outros povos e de estruturas de outros povos, né? Então, a filosofia grega tem alguma estrutura bem elaborada que veio de outros povos? Então tudo isso, e o Platão aí, olhando para Platão, é dito, principalmente na questão religiosa, como a gente viu aqui, né? Platão tinha algumas ideias, então eles comparavam as ideias de Platão com as ideias de Moisés, e falavam assim, bom, Platão é tipo um Moisés, só que ele fala de uma forma ética, tá certo? Ou com uma estrutura voltada a uma ética. Então isso daqui é importante, porque tudo isso daqui, na verdade, são temas que vão levar a questionamentos, tá certo? E aí, ou não é uma realidade grega, é original da Grécia essa filosofia ou não, certo? Pontos importantes. Nessa questão aqui do Platão, é importantíssimo lembrar que teve historiadores, aqui a gente tem um historiador, né, que é o Momigliano, tá certo? E ele sustenta, inclusive, o seguinte, ele fala, olha, antes do Magno, né, do Alexandre Magno, que é o seguinte, Alexandre Magno vai viver lá em 356 por aí antes de Cristo. Então, são 350 anos antes de Cristo. Ele vai falar que antes desse momento aqui, os gregos não conheciam os judeus, tá certo? Eles não conheciam os judeus e o Platão mesmo, ele rejeitava, né? Ele rejeitava totalmente a existência de Moisés como um ser mítico, né? Como um ser real. Então, quer dizer, eles não tinham contato com essa população praticamente antes disso. O historiador Momigliano que vai relatar isso pra gente. Então, quer dizer, já elimina um pouco dessa ideia de que antes desse momento, esse povo já poderia ter influenciado o Platão, que foi desse período, porque esse povo não conhecia o outro, não tinha muito contato com esse povo, tá certo? Então, quer dizer, era algo que essa ideia não dá para ser sustentada, certo? Essa influência antes desse período. Podia ser posterior, mas antes não, tá? Então, isso fica de pontuação importante pra gente saber já que, ó, os judeus antes do Platão, antes desse momento aí do Alexandre, o Grande, eles não conheciam não, os judeus, né? Então não tinha esse contato para sofrer essa influência, tá certo? Isso é importantíssimo, tá? E a influência dos outros povos, como é que fica, né? Existiam outros povos, tinha uma certa dinâmica na navegação, tá? Principalmente entre os gregos. E aí como é que fica, né? Bom, existia sim uma influência dos outros povos, né? E a gente vai entender essa influência, vai perceber essa influência em alguns aspectos muito importantes, como por exemplo aqui na cerâmica, nas esculturas, a gente tem a questão também da matemática e da astronomia, entre outras, né? Então quer dizer, a gente tem sim características de outros povos que a gente encontra ali na cultura grega, certo? Só que vamos ver uma coisa importantíssima, né? Tem até a frase que vai dizer assim no texto, que é: a influência, ela não determina uma linguagem comum, certo? O que isso significa? Significa o seguinte: eu posso te influenciar, mas a forma em que você faz as coisas, você usa algumas características daquela influência que eu te dei, só que você, na verdade, no final das contas, quando você construir a tua ideia, a minha influência vai ser muito pouca. Muito rasa. Vou dar um exemplo prático. Eu vejo vários vídeos, certo? No YouTube. Tem muita gente que tem a sua biblioteca pessoal no fundo, assim como eu tenho a minha também, tá? Olha só, eu fui influenciado. Só que tem um detalhe, a minha biblioteca pessoal tem muitos livros que os outros não têm. Porque eu curto coisas que os outros não curtem. Por exemplo, o primeiro livro mais destacado aqui de cara é esse livrão, tá vendo? Isso daqui, ele não é um livro de conteúdo de estudo, é um livro de jogo de RPG, tá? Do Forgotten Realms. Então assim, entendeu? Então tem livros de fantasia, de alienígena, da Nerdcast e tal. Tem uma porrada de coisa. Então olha só, eu sofri uma influência de ter o meu canto para estudo, de ter a minha biblioteca, porém no final das contas, se você for comparar a minha com as outras, a minha tem características totalmente diferentes e ela se tornou uma estrutura diferente de biblioteca. Isso foi o que aconteceu com a ideia dos gregos, né? Aconteceu o quê? Sim, algumas influências vieram, atingiram uma parte da cultura grega, só que elas não se tornaram estruturas principais. Elas fazem parte, uma pequena parte de algumas estruturas ali na cultura, certo? Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, na cerâmica, como a gente viu aqui, né? A influência de outros povos.
Só que não é em toda a cerâmica e não é toda a influência, é parte dela, certo? Então isso acontece na ideia de filosofia, na ideia de pensamento, na ideia de saber grego. O saber do grego, em alguns momentos, tem algumas influências, só que a gente vai entender mais pra frente o que aconteceu com essas influências, certo? E o porquê que elas, no final das contas, não contam nada dentro do pensamento grego, elas não têm muito valor, pelo que a gente conhece como filosofia hoje, certo? Isso é importante. Aí tem outro exemplo importante, né, que o texto vai dar, que é o exemplo, por exemplo, da matemática, né? Aí isso é muito legal. Vários povos, como por exemplo o pessoal da Macedônia, né, a gente vai ter os egípcios, né, principalmente, que vivem ali em algum momento perto do Nilo, em volta do Nilo, tal, de alguns rios famosos, né, de alguns lugares conhecidos pela história, e eles vão ter, por exemplo, o seu desenvolvimento matemático, certo? Só que olha só que interessante, essa matemática deles tinha uma construção, tinha uma estrutura. E ela era muito uma matemática voltada à utilidade, uma matemática voltada ao útil. O que é isso? Era uma matemática que não era voltada a reflexões, a aplicações diferenciadas, de uma outra ideia, onde você vai usar uma estrutura da razão para conhecer e desenvolver outras coisas. Não. Era uma coisa muito prática. Era uma matemática voltada ao desenvolvimento, à agricultura, a questões de engenharia civil, certo? Então era uma matemática pura dentro disso, uma matemática de utilidade, tá certo? Não era uma matemática que estava dentro da dinâmica que os gregos iriam usar. Então quer dizer, você tem sim influências, só que a forma em que os gregos vão tratar essas influências vão ser totalmente diferentes. Eles não vão usar elas do jeito que elas vieram, né? Então, por exemplo, como eu disse, os egípcios vão usar de uma forma matemática, os gregos sofrem influência da matemática, mas usam de uma forma totalmente diferente, evoluem essa influência, certo? Então, até se tornar uma característica própria dos gregos, tá certo? Isso é muito importante. Então, esse exemplo é bem claro para a gente entender isso, né? Sobre o que é uma influência, né? O que influências de outros povos realmente conseguiram determinar, ou onde elas conseguiram fazer parte, ou qual é a parte da influência dos outros povos na filosofia grega, certo? No modo de pensar grego, tá? Antes de continuar, eu vou dar uma dica para você de um livro que é sensacional, você precisa ler, tá curioso sobre a Grécia e tudo? É um livro que é meio que um cavalo de Troia, é um presente de grego, né? Um presente de grego. Mas se você ler 10 páginazinhas, 8 páginas por dia, você vence esse livro dentro de um ano e vai ser muito rico, tá? Vai ser esse livro aqui que eu quero passar para vocês. É monstro, olha aqui. Paideia, a formação do homem grego, certo? Esse livro é um monstro, tá certo? É um monstrinho. Ele tem 1.400 páginas. Só que, o que acontece? É um livro muito voltado à educação, né? A paideia, a forma de viver, né? Grega. Isso é legal porque vai te apresentar toda a história grega e dentro da história grega como é que foi construída a cultura da educação grega. É muito louco, é muito legal. Então, para quem quer se aprofundar, você que está fazendo filosofia, você precisa ler. Já é meio que obrigação você ler, porque você vai ter um conteúdo totalmente importante por uma reflexão, por um desenvolvimento e por um conhecimento melhor dos gregos, certo? E para você que é um curioso de filosofia ou estuda psicologia, eu super aconselho. Então são 3 grupos, o pessoal da filosofia, o pessoal da história, o pessoal da psicologia e pedagogia, 4 grupos. Vocês precisam ler esse livro, tá certo? Bom, vamos continuar então, indicado a obra máxima, vamos continuar, tá? Então a gente tem o quê? O pensamento do útil, tá? E não é só um pensamento do útil, é um pensamento do útil misturado com um pensamento religioso, tá certo? Você tem as teses do pessoal da Mesopotâmia, você tem os egípcios, você tem uma série de grupos de povos pensando matemática, física, geografia, linguagem. Só que esses conhecimentos desses povos, eles têm uma característica de utilidade, até porque nós estamos num momento em que as populações estão se desenvolvendo, logo mais vai vir as tecnologias, né, vão evoluindo, vai vir a modernidade, então quer dizer, as coisas estão em permanente evolução. Então, a tecnologia, o pensamento para o útil, para ser utilizado,
ele é muito forte. E também muito forte o pensamento que ele tem como base a fé, a religião, o místico, tá? Então quer dizer, você tem um pensamento que é muito voltado para o útil, como por exemplo o pessoal do Egito com a sua matemática, e os mesopotâmicos, por exemplo, um pensamento com útil, mas uma outra ideia, pensando em vida, pensando em o que somos, em ser, em crença, em fé, né? Pensando em todo o desenvolvimento que a filosofia pensa, mas eles têm algo importante, eles têm uma base, esse pensamento todo fica numa base mística religiosa, né? Então, por exemplo, a origem do homem, na filosofia, ela começa a ser trabalhada de uma forma racional. Nesses povos, ela começa a ser trabalhada de uma forma aparentemente racional, mas começa a trazer e entrar dentro de uma ideia mística, dentro de uma ideia religiosa. Então, por exemplo, a gente vai ter, depois a gente vai ver o poema do Tales de Mileto sobre a origem, né? A origem, nós viemos, tudo veio da água. A gente vai ter poemas da Mesopotâmia também que falam que a origem das coisas veio da água, só que elas, cada uma tem as suas características, a gente vai ver. Então, quer dizer, a filosofia trata as informações e ela direciona as informações de uma forma diferente, não de uma forma onde as suas influências poderiam direcionar essa filosofia, né? Então, a filosofia recebe uma informação, recebe uma influência, e essa influência ajuda muito pouco, né, a filosofia a se construir, tá? Por isso que não é tão importante. Então vamos vendo lá. Outra coisa são os aspectos teóricos na busca da verdade pela razão, tá certo? O que acontece? Você tem, então, um pensamento mítico-religioso, como, por exemplo, a criação, e a criação está construindo uma ideia mítica. Ela constrói ideias de deuses, de panteões, ela constrói ideias associadas a entidades. A ideia filosófica, ela vai por um canto diferente. Ela vai trabalhar a mecânica da razão. E trabalhando a mecânica da razão, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e não vai trabalhar, e não vai levar para o místico. Ela vai levar para o racional. Opa, peraí, mas como é que eu provo a existência dessas entidades? Como é que eu trabalho com isso? Isso não é algo que a minha racionalidade consegue alcançar. O que minha racionalidade consegue alcançar usando a razão? Como é que o homem nasceu? Qual é a origem do homem? Aí vai vir o Tales, por exemplo, de Mileto, falar que a origem é da água. Ele vai trabalhar uma ideia muito celular, tal, de partículas. Então isso é muito interessante, que foge da ideia mítica, né? Então, quer dizer, a filosofia não recebe as influências e vai para o mítico também, constrói o seu mítico, não. Ela coloca isso de lado e trabalha outras questões, sempre no direcionamento da ideia racional, usando a razão, tá certo? Então a gente tem aqui esse conteúdo. O aspecto da filosofia é trabalhar a teoria para quê? Para trabalhar ela no direcionamento de usar a razão. Com a razão eu construo teorias, ou as teorias têm que me dar um sentido racional das coisas. E assim eu vou trabalhando as ideias, certo? Tá entendendo agora como é muito difícil colocar que o pensamento grego, como a gente conhece, teve grandes influências de povos, onde que esses povos, na verdade, têm pensamentos muito místicos, né? Então, quer dizer, o pensamento grego filosófico, né, que a gente está falando, é um pensamento que, na verdade, ele vai ter muito, sim, na sua grande maioria, da sua origem, do grosso da sua origem, dos próprios gregos, tá certo? Pontos importantes aqui, por exemplo, né, é sobre a astronomia, né? Você tem a astronomia trabalhada de uma forma mítica pelos outros povos, né? Então você tem os deuses, os planetas que influenciam na Terra, e os planetas são deuses e tal, piriri. Dentro da filosofia dos gregos, eles deixam de ganhar esse aspecto místico e religioso. Eles não são deuses, né? Eles são planetas. E qual é o papel deles no universo? Como a ideia de que a Terra é redonda, tá? E ela não é o centro do universo, mas ela está em volta desse centro do universo. Então essas ideias de astronomia estão sendo trabalhadas de uma forma sendo utilizada na razão, de uma forma científica.
E por mais que eles tenham cometido N erros, muitos erros, lógico, a gente está falando de muito tempo atrás, de 2.300 e 400 anos atrás, foi cometido muitos erros de construção lógica, mas eles estavam usando a mecânica que eles tinham, com toda a potência, que era a razão, que era aquela construção de uma teoria científica, de um movimento científico para entender as coisas do mundo, as dinâmicas do mundo, né? Então, quer dizer, a gente tem aí, por exemplo, a astronomia que eu acabei de falar, como uma coisa que eles usaram e foram construindo de uma forma racional uma ideia da astronomia, construindo, na verdade, a astronomia de uma forma racional, né? Largando aquela forma mítica dos povos de pensar que os deuses, os planetas eram deuses ou tinha alguma relação entre planetas e deuses e entidades, tá certo? Bom, coisa importante, a filosofia é uma criação do gênio grego. E aí a gente vai ter algumas coisas importantes, né? Por quê? Porque dentro da historiografia, dentro do trabalho dos historiadores, a gente vai ver que, na verdade, né, eles vão mostrar que os próprios filósofos, dentro do trabalho dos filósofos daquela época, dentro do que eles falavam, do que eles apresentavam, você não encontra influências orientais, né? Então, essas influências orientais a gente chama de teses orientais, a tese oriental, né? Que defende a ideia de que o Oriente ele influenciou muito a filosofia grega. Então o que acontece? Dentro dos próprios filósofos, quando você lê, é meio que rejeitado esse grupo, né? Os povos do Oriente, assim, o restante do Oriente. Então, dentro da própria escrita, a gente tende a achar, né, as influências de outros povos, de outras culturas, quando a gente lê e faz uma análise. A grande questão é que dentro dos filósofos a gente não acha quase isso, né? Não acha dentro desses filósofos essa tal dessa influências, né? Indícios orientais que dariam, que ajudariam a construção da filosofia grega. Então, quer dizer, dentro dos próprios filósofos a gente já não acha isso, né? A gente tem uma outra coisa que é o pensamento sem um caráter mítico-religioso, tá certo? Então a gente tem uma dinâmica na escrita e no trabalho dos filósofos, que é esse pensamento sem influência mística ou religiosa, né? A gente tem um pensamento aí totalmente de investigação baseada na razão. Então, não mostra traços de uma influência de origem oriental, que tinha aquela base mística religiosa, certo? Então, quer dizer, isso daqui já mostra pra gente que existe aí, sim, um total fator de criação grega, do gênio grego na filosofia. Os gregos criaram a filosofia, né? A gente tem aqui um ponto importante do texto que é, se a gente for olhar, por exemplo, Heródoto, Platão e Aristóteles, né? A gente vai ter exatamente isso. Sem menções de influências orientais, tá? E a gente não tem a garantia da tese grega, da tese oriental, então a tese oriental ela tenta mostrar, né? Olha, a influência existiu, só que dentro desses três filósofos, desses três pensadores, a gente que são grandes pensadores, a gente não acha, né, essa origem. A gente não vê que essa tese oriental, ela funciona, né? Porque dentro desses grandes filósofos, grandes pensadores, não existem traços, tá certo? Dessas influências aqui, tá? Origem dos poemas, né? E aí entra uma coisa interessante que na Mesopotâmia, é usado esse argumento, né? Na Mesopotâmia, por exemplo, você tem um poema da criação, né? Um poema da criação onde, no desenrolar do poema, vai mostrar que tudo veio da água, as entidades vieram da água e depois, do seio da água, inclusive, nascerão os deuses, tá certo? A gente vai ter essas entidades nascendo da água. E a gente tem o seguinte, o princípio da água, do Tales de Mileto. O Tales de Mileto vai falar que o princípio é a água. Só que a ideia do Tales de Mileto, inclusive os seus rascunhos, trazem uma ideia de razão, de racionalidade, de ciência. Nós não nascemos misticamente da água. Nós nascemos de uma forma científica da água. Nós fomos nos desenvolvendo como seres humanos. Isso é muito interessante, tá certo? Então, quer dizer, você tem até algo muito parecido,
Só que tem dois pontos diferentes. Então você tem o texto do Tales de Mileto, a filosofia dele sobre a origem da água, e você vai ter aqui também o poema, por exemplo, mesopotâmico, que a origem é da água, só que é o seguinte, a gente vai chegar em dois pontos, né? Que é, o poema mesopotâmico, ele tem uma estrutura mítico-religiosa. Ele trata da questão mística, ele não está trabalhando na questão da razão, ele está trabalhando numa questão mística de fé, de criação de deuses, né? E o texto do Tales de Mileto, de desenvolvimento do seu pensamento, está trabalhando a questão da razão, certo? Trabalhando a questão da razão. Então, quer dizer, você tem uma estrutura de pensamento grego diferente, tá certo? Quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, eu tenho aqui, eu vou pegar o livro, vou mostrar a ideia do Tales e a construção dele para vocês verem como é que é diferente a questão mítica e a questão do desenvolvimento da razão. Quer ver? Olha só. Vamos lá, olha só. Peguei o livrinho aqui, esse livro, inclusive eu vou deixar para vocês um vídeo, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, eu vou deixar o vídeo onde eu indico esse livro, quem gostar de filosofia, e um livro introdutório básico de filosofia, esse livro aqui, ó, Ontologia, eu vou até marcar aqui, para deixar para os senhores esse cardzinho, certo? Sobre filosofia. Então vamos lá, para entender a ideia da racionalidade contra a ideia mítico-fantasiosa. Olha que interessante, tá? Existia um problema, o problema era qual? Qual é a origem do mundo? Existe um princípio primordial, né? De qual tudo foi criado, de qual tudo teve origem? E a tese do Tales é mais ou menos assim, tô lendo na íntegra o texto para vocês aqui. Segundo Tales, o princípio primordial deve ser identificado na água. A resposta pode parecer insatisfatória, mas a sua importância reside no fato de que pela primeira vez na história do pensamento, busca-se uma solução racional, tá certo? Não mais mítico ou fantástica. Isso pode ser confirmado pelos motivos expostos por Tales. As sementes, como todo alimento, são úmidos, né? Tudo que ele percebe que tem vida é úmido. E tudo que de alguma forma tem vida teve uma origem na água. Uma coisa que nós podemos perceber é, por exemplo, a placenta que é toda úmida, cheia de água, onde nascem os bebês. E eles ficam naquela placenta todo o processo de criação deles dentro da barriga da mãe. A gente pode ter as plantas, todo o universo das plantas, elas crescem e se desenvolvem a partir de um núcleo de algum contato com a água. Então, quer dizer, ele vai sustentando essa tese, olha que interessante, tá? E, como a gente disse aqui, as sementes, como todo alimento, são úmidos. Conhecemos o pensamento de Tales somente por meio do testemunho deixados por alguns filósofos. Entre esses, destaca-se Aristóteles, que dedicou as primeiras páginas de Metafísica a um breve resumo sobre os pensadores que o procederam. Aliás, procederam não, que o precederam, que viveram antes do Aristóteles, né? Então, quer dizer, o que a gente tem aqui, então, trabalhado? A gente viu a ideia de que existe um grande debate sobre... será que a filosofia grega, aqui vai um resumão agora para vocês, será que a filosofia grega teve influências, tá certo, de outros povos? A gente coloca que sim, teve influências. Só que essas influências não foram suficientes para moldar o que é o pensamento grego, e muito menos para dar origem ao que nós conhecemos como filosofia. A filosofia é aquilo que nós vimos no outro vídeo. Já falei para você ver outro vídeo sobre onde eu explico o que é filosofia. É aquilo. Então, é diferente dessa estrutura mítica, fantástica, religiosa dos outros povos. Então, quando a gente olha para a filosofia grega, nós não encontramos essas características, essas influências. Então, na verdade, se elas existiram em algum nível, elas foram tão insuficientes que elas nem tiveram espaço para aparecer. Então, a gente entende que a filosofia, ela é originalmente grega. Ela veio do gênio grego, do pensamento grego, certo? Então é isso que a gente pode definir. Bom, é isso aí então, espero que você tenha curtido essa aula, esse vídeo, foi longo, foi bacana, só que tem muita informação para você. Isso aqui vai servir para quê? Para você entender primeiro o que de fato é a filosofia, por onde que a filosofia anda, tá certo? E uma coisa importante, é você entender que sim, se você for pensar a filosofia como uma dinâmica de busca pelo saber, você vai ver que vários povos na dinâmica pela busca pelo saber foram andando dentro da dinâmica religiosa, da dinâmica mística. Teve povos que saíram dessa dinâmica e chegaram à ideia da razão. Quando você chega ao esforço racional
de entendimento do mundo, você acabou de entrar na filosofia. Antes disso, você está num esforço andando dentro do meio místico, do meio fantástico, que é uma forma de pensar e entender o mundo, mas não é filosofia, certo? É uma forma de pensamento, uma forma de sabedoria, mas não é filosofia, certo? É isso aí então, é muito importante, é interessante para você saber o que você está pensando, né? Para você não olhar, por exemplo, para um sábio religioso e falar, esse cara é filósofo. Ele não é filósofo, ele é um sábio religioso, ele trabalha dentro da ideia mística religiosa da crença dele, não filosófica da crença dele, tá certo? Então é isso. Estamos juntos, espero que você tenha gostado. Você curtiu o vídeo? Coloque aqui nos comentários e vamos para o código do vídeo. Se você viu o vídeo até o final, você vai escrever assim, Tales de Mileto. Por quê? Porque esse código vai mostrar quem é o pessoal que estuda mesmo, que viu o vídeo até o final, certo? Coloca Tales de Mileto e tamo junto, eu vou responder, eu vou te dar um joia e um oi aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo, compartilha lá na tua sala, tá certo? Esse vídeo. E até mais. Valeu!